Glória a Deus. Muito bom orar, né, irmãos? Quantos gostam de orar aqui? Irmãos, talvez eu quero incentivar os irmãos a orarem, porque talvez falem assim, pastor, mas eu só oro 5 minutos, eu só oro um pouquinho. Irmãos, começa a orar. Eu vou te falar assim, olha, os primeiros 5 minutos é tenso. A gente não sabe se nós está no mundo, se nós está pagando conta, se nós está preocupado com o filho, se nós está orando a Deus, nós não sabe se o cachorro latiu chama a gente, nós não sabe. Mas depois dos 5 minutos, o negócio aperta mais um pouquinho, que você começa a subir os níveis. A hora que você chega no 10, orando pela sua casa, pelos seus filhos, faz uma listinha assim, ó, para todo mundo que tem que orar. Eu tenho certeza que se você fizer uma listinha para orar para 10 pessoas, você já fica 20 minutos orando. Pastor, não sei o que falar. Faça uma listinha de 10 pessoas e começa a orar para você ver. Irmão, depois que você passar de meia hora, você não quer mais sair. A hora que você acaba assim, você fala assim, meu Deus, que coisa boa. Eu sim, às vezes a gente vai para o monte, eu estou cansado do trabalho, falo assim, nós vamos no monte. Mas na hora que eu estou saindo do monte, eu falo assim, meu Deus, ainda bem que eu vim. É só comigo ou é com vocês também? Você fala assim, meu Deus, ainda bem que eu vim, que coisa maravilhosa. Como é bom, como é bom. Então, gaste um tempo em oração, meu irmão. Gaste um tempo em oração que você vai ser muito feliz. Meus irmãos, nós estamos na penúltima palavra de uma série chamada Deus é Amor. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus é amor. Amém? Essa é a quarta mensagem. A primeira mensagem nós falamos sobre experimentando o amor de Deus. Quantos lembram que eu falei sobre a história do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, de João, homens que tiveram as suas vidas transformadas por experimentar o amor de Deus? Foi isso que eu falei no primeiro dia. No segundo dia eu falei que esse amor de Deus, ele nos traz paz. A paz que esse amor nos traz, porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. Eu falei da história da mulher samaritana. Tinha medo da religião, aonde se deve adorar. Tinha medo de buscar água, porque não podia conversar com outras mulheres. Tinha medo da sua vida, da sua história. E essa mulher, ao teu encontro com esse amor maravilhoso de Deus, assim que ela volta para a sua cidade, assim que ela volta para a comunidade, ela começa a falar de Jesus. Ela lança fora todo esse medo. O amor de Deus faz com que não tenhamos medo e as barreiras são quebradas. Pastor Reginaldo, semana passada, pregou maravilhosamente sobre o poder divino desse amor. Esse amor, ele é tão maravilhoso que nos ensina a amar o quê? Uns aos outros. Irmão, irmã, só Deus para nos fazer amar uns aos outros. É verdade ou não? É só Deus, irmão. Isso é um milagre assim, é uma coisa maravilhosa, e Deus trouxe para nós a experiência da Trindade para a terra. Por que Deus disse para Adão, não é bom que o homem esteja só? Por quê? Porque lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham comunhão entre si. Deus sabia o que é relacionar, Deus sabia o que é amar uns aos outros. O pastor Reginaldo pregou maravilhosamente bem semana passada sobre a importância de amar uns aos outros. E nessa noite eu quero falar sobre a profundidade do amor de Deus. João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso de número 10. Quem achou diz amém? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o amor de Deus, ele não se relaciona
com qualquer coisa que o homem possa fazer. Deus não te ama porque você veio no culto. Deus não te ama porque você orou a Ele nessa noite. Deus não te ama porque você dá dízimos. Deus não te ama porque você dá oferta. Não. A palavra de Deus em João era bem clara para nós: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então, irmãos, nós partimos da primícia que Deus nos ama, amém? Independente de como estamos, de como chegamos até Deus, Deus me amou primeiro. Você não acordou um dia lá, como se diz, né, com a avó atrás do toco, e falou assim: hoje eu vou amar Deus. Não, irmão. Deus te ama. Você pode dizer isso para o seu vizinho: eu estou muito disso hoje, né? Não precisa dizer não. Tem gente que não gosta. Eu já falei isso umas 3 vezes. Deixa eu falar para vocês: Deus te ama. Tem gente que não gosta, irmão. Não tem problema não, tranquilo. Tem até igrejas que o pastor tem essa marca, né? Tem a igreja do pastor que só fala para os outros. Deus te ama. Essa é a marca do nosso relacionamento. E esse amor é demonstrado através das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. É uma história de amor de um Deus para com seu povo. É a história de amor de um Deus que entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, só quem tem revelação de quem Cristo é consegue contemplar esse amor. A primeira pergunta que eu faço para nós essa noite, essa pergunta nem está aqui, mas eu quero fazer: você tem a revelação de quem Cristo é? Cristo é aquele que veio para morrer no seu lugar. Cristo é o Filho de Deus, um homem que viveu na terra sem pecado, tentado sobre todas as coisas, mas sem nenhuma acusação, irmão. Não tinha o que condenar Jesus. Jesus foi crucificado por se dizer Filho de Deus, Rei dos judeus. Ele desceu aos céus, se revelou para nós e morreu naquela cruz, que era o meu e o seu lugar. Pode deixar aí, obrigado, irmão. Vou usando aqui, regulou aqui, obrigado, viu? Nós podemos medir o amor de Deus? Qual é a profundidade do amor de Deus? A gente consegue poupar esse amor, pegar esse amor, saber, olha, o amor de Deus, ele preenche 100% da terra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 47. Essa aqui é a história de uma mulher que unge os pés de Jesus, de uma pecadora. E o versículo de número 47 diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou a muitos. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Portanto, eu vos digo, os muitos pecados dessa mulher lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Pois aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que eu quero dizer com esse texto aqui, irmão? Essa mulher, ela foi muito perdoada, e por isso ela amou muito. Aí você pergunta: pastor, eu consigo medir o amor de Deus? Você não consegue medir o amor de Deus pelo fulano, pelo ciclano, pelo Beltrano, pela Maria, pelo José, mas nós conseguimos medir o amor de Deus por nós. Se eu for falar o amor universal de Deus, Deus ama muito,
Deus ama. Eu não sei quais níveis de pecado nós temos aqui. Eu não sei qual profundo foi o lamaçal de vida que você viveu. Mas uma pessoa que reconhece os seus pecados, não importa qual foi, não importa o que ele fez, o que ela fez, uma pessoa que tem revelação clara de quem é, que olha no espelho e fala assim: olha que miserável homem que sou, ele vê o grande amor do seu Deus. Quem não reconhece os seus pecados, não consegue enxergar a profundidade do amor de Deus. Por quê? Porque pouco me perdoou, que isso? Não, mas você já ouviu as pessoas dizerem: não, mas eu só faço isso? Quem já ouviu dizer: não, mas só isso? Pastor, é só uma cervejinha. Irmãos, só uma cervejinha para um ambiente de um país pelo qual tudo é banhado a bebidas, tudo é banhado a destruição. A bebida é o início de tudo. A bebida entra nas casas, e se talvez o irmão te vê bebendo, ou o irmão te vê tomando uma cervejinha, você pode ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Por isso pecamos. Não, pastor, é só uma mentirinha, afinal de contas eu preciso vender. Irmão, foi só uma paulada. Vamos apertar aqui um pouquinho. Pastor, afinal de contas merecia, né? Entrou na minha casa, roubou, só uma pauladinha. Irmão, só você reconhece o seu pecado. E um verdadeiro homem arrependido do que fez, quando tem a revelação daquilo que Cristo fez, o simples fato de sujar a rua, causando mal ao ambiente, se sente um pecador e pede perdão a Deus porque não está fazendo o que é correto. Que dirá outras coisas? Alguém já teve que fazer isso? Jogou um papel no chão e voltou para pegar? Além de mim? Ai, graças a Deus. Falei assim: não, eu preciso pegar esse papel. Estou pecando. Não pise na grama. Não, é só uma foto. Você pisa na grama e bate a foto. É uma lei, irmão, uma regra. O que eu estou querendo dizer nisso tudo, irmão? Nós precisamos entender que somos pecadores para conseguirmos compreender a profundidade do amor de Deus, porque senão nós não vamos enxergar isso. Nós achamos que Deus nos ama pouco. Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós vivemos uma vida de pecado, sem arrependimento, nós não vamos descobrir o quanto Deus nos ama, o quão Deus é maravilhoso por entregar seu Filho. Irmãos, quando a gente vai entrando nesse amor de Deus e descobrindo a profundidade do tamanho do seu pecado, o amor de Deus, você vem com vergonha, choro. Quem já chorou de arrependimento? É um choro doído, não é? É um choro: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, por que eu fui viver tanto tempo longe do Senhor? Nós estamos entendendo a princípio, partindo do princípio que Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Pastor, eu sou muito pecador. Deus te ama. Pastor, eu sou pouco pecador. Deus te ama. Não estou falando, irmãos, que pelo fato de Deus te amar, você sendo pecador, você tenha que viver uma vida de pecado, amém? Nós nos arrependemos, reconhecemos o amor de Deus e vamos vivendo segundo a sua glória e graça. Qual é a profundidade do amor de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. O livro de Romanos é um dos livros mais estudados da Bíblia. O capítulo 8 e o capítulo 9 são teses de várias discussões teológicas.
Mas eu quero ler o capítulo 8 a partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim: todos achados? Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem filhos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Te agradecer pela oportunidade de falar do teu amor com a tua igreja, segundo o teu favor, poder, glória e graça. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, com essa palavra. Que possamos sair daqui entendendo e compreendendo, Senhor Deus, a profundidade desse amor, tudo aquilo que o Senhor fez para nós, tudo aquilo que o Senhor, Deus, preparou para o seu povo. Que possamos sair daqui mais firmes, como cristãos, homens chamados, justificados, escolhidos, glorificados no futuro pelo Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, derrama tua presença, tua glória e tua graça sobre nossas vidas. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos ouvir, entender, enxergar e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, guardar no nosso coração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos conduza a viver essa profundidade desse amor, que vivamos assim para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, entendendo o capítulo 8 de Romanos, o capítulo 8 do versículo 1 ao 11, Paulo vai tratar da seguinte coisa: a libertação do pecado e da morte. Paulo vai dizer aos irmãos: olha, vocês são livres do pecado e da morte, porque Cristo morreu por vocês. E agora, do versículo 12 ao 17, ele vai dizer algumas obrigações e alguns privilégios, porque nós somos filhos de Deus. Já que somos livres do pecado e da morte, nós somos filhos de Deus, amém? E sendo filho de Deus, ele vai dizer algumas obrigações. Ele vai dizer assim: olha, nós não podemos viver mais segundo a nossa carne, nós não podemos viver conforme ao que a carne manda. E do versículo 18 até o versículo de número 28, 30, o apóstolo Paulo vai ensinar os irmãos e dizer para os irmãos que eles precisam sofrer por Cristo. Precisam sofrer por Cristo. Por quê? Porque quando nós sofremos por Cristo, as batalhas vêm, as lutas vêm, nós somos ajudados pelo Espírito Santo. Então sofrer por Cristo faz parte da vida cristã, amém? Esteja preparado para o dia do sofrimento, porque o dia do sofrimento virá. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, fala assim: olha, não tem problema, vocês vão ser perseguidos. Aqui ele está falando o seguinte: olha, porque por amor de ti, ele vai falar sobre o Salmo 44, os cristãos morrem, somos perseguidos, somos entregues como ovelhas mudas ao matadouro. Irmãos, graças a Deus, no nosso país nós podemos pregar o evangelho, mas tem países que somos
que são perseguidos nossos irmãos. E por isso o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, versículo 28, olha só o que diz no versículo 28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O seguinte: olha, eu tenho certeza do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, e eu tenho certeza que todas as coisas estão no controle de Deus, todas as coisas estão no controle daqueles que amam a Deus. Quantos amam o Senhor? Quantos querem viver com o Senhor? Todas as coisas Deus está controlando, inclusive, irmão, os seus sofrimentos. Inclusive os seus sofrimentos. Um dos maiores desafios da igreja de hoje, um dos maiores desafios do povo de hoje, é entender que a Bíblia é verdade. Sabe o que eu acho, irmãos? Eu quero motivar vocês a lerem a Bíblia. Se a gente torcer a Bíblia aqui, bem capaz de pingar sangue. De tantas histórias de homens e de Deus que sofreram, de homens de Deus que morreram, de homens de Deus que viveram a sua vida, maior parte da sua vida cristã, presos, por amor ao Evangelho. Sabe, irmão, essa dor na sua unha, nem se compara ao que Paulo passou na prisão, os açoites que ele levou, os naufrágios que ele viveu, o que o apóstolo João sofreu, irmão, quando foi queimado, vivo, em óleo, e não morreu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, irmão. Imagina o mundo quando sofre, imagina um ímpio quando está sofrendo, ele não tem quem recorrer, ele não tem o que fazer. Nós temos um Deus, nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza que vamos morar com Deus, nós temos a certeza que se morremos, amanhã estaremos com Deus, ou hoje mesmo. O ímpio não. O versículo 29, na verdade a parte B aí, né, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Qual é o propósito que Deus tem? Versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Irmão, quando Deus, aí eu não quero entrar aqui, irmão, em teologia, eu não quero perguntar para você quando Deus predestinou. Deus sabe todas as coisas. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é: olha, aqueles que de antemão conheceu também os predestinou com um propósito. Deus te chamou, Deus te predestinou para quê? O próprio versículo responde: para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Deus não nos chamou para ser rico, porque senão, coitado dos irmãozinhos da África, que tem que andar 3, 4 quilômetros para pegar água suja para beber. Esse povo não tem Deus. Deus não ama esse povo, não. Deus o chamou. O chamado do homem e da mulher de Deus é para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? É ser conforme Jesus Cristo, é andar segundo Jesus Cristo andou. E a gente entende no versículo de número 30, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Toda a obra da salvação, toda a obra do chamamento passa pelas mãos de Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos justifica através de Cristo Jesus, é Deus que nos glorifica na nossa salvação. O apóstolo Paulo está usando tudo no passado, porque o apóstolo Paulo já está dando ali o que Deus fez de antemão. Continuamos, versículo de número 31. Aí ele começa a dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quando? Quando eu sou a imagem e semelhança do seu Filho, quando eu reconheço a profundidade desse amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não adianta mentir, não adianta fazer coisa errada, não adianta pecar e dizer bem alto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, irmão, não dá certo, não cola. A profundidade do amor de Deus é o entendimento da sua mensagem, é viver segundo Cristo nos chamou para viver, a sua imagem e semelhança. E assim Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho, nem poupou seu próprio filho, mas antes entregou por todos nós, não nos dará com ele de graça todas as coisas? Irmãos, conhecer a profundidade do amor de Deus é compreender que Deus nos dará todas as coisas. Se Deus entregou seu filho por mim e por você, o que é outras coisas? O que é o que você sonha? O que é o que você deseja? O que é viver o propósito de Deus, irmão, irmã? Deus vai te dar todas as outras coisas. Sabe? Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Talvez o diabo pode acusar você, talvez o seu amigo, talvez algum parente. Alguém pode levantar contra você, te acusando de alguma coisa. A palavra de Deus diz que tudo que vier contra nós, tudo, qualquer acusação que vier contra nós não vai ter chance, porque é Deus que nos justifica através do seu Filho Jesus. É Deus, é papel de Deus, é só Deus que nos justifica. Versículo de número 34: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe? Você não precisa viver uma vida de justificativa. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Você não precisa viver uma vida com medo de morrer, e não ressuscitar, porque se Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, é isso que vai fazer conosco no dia da salvação, no dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você estará com o nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí agora ele começa a dar uma lista no encerramento desse versículo. Será a tribulação? Será, irmão, que o amor de Cristo é uma pequena tribulação, as dificuldades da vida, as aflições, os sofrimentos? Crente fica atribulado, amém ou não? Crente não fica endemoniado, pelo amor de Deus. Eu já vi muito demônio manifestando em crente, diz que é crente. Em nome de Jesus, não tem demônio sobre a sua vida, amém? Porque a casa está limpa, Cristo habita dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, você é a imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas as tribulações vêm, irmão, as dificuldades vêm, o sofrimento vem. Perder o emprego é uma tribulação, irmão. A gente fica angustiado, mas a gente confia no Senhor. Talvez uma dificuldade financeira, uma falta de dinheiro, talvez um problema com enfermidade, a gente fica preocupado. Mas isso não nos separa do amor de Deus. Derrubamos aquela tese: o irmão está sofrendo porque está pecando. Nem sempre. O irmão está sofrendo porque Deus está passando ele pelo vale, e desse vale fará um manancial. O irmão está sofrendo porque Deus está tratando, irmão. Então, se você estiver sofrendo, talvez não é nem porque você está em pecado, é porque é propósito de Deus para a sua vida, e você vai sair vitorioso. Será que a angústia vai nos separar do amor de Deus, irmão? Quem que já ficou angustiado alguma vez na vida? Um laudo médico, uma doença na família, um perigo de morte para alguém que a gente ama, dá uma angústia, a gente fica desanimado, mas isso não nos separa do amor de Deus. O amor de Deus alcança, o amor de Deus vai, sabe? Quem que talvez, tem pessoas que sofrem, né, uma angústia pelo futuro. O que será do meu futuro? Irmãos,
isso não vai te separar do amor de Deus? Será que a perseguição no seu trabalho, a perseguição na sua escola, na sua faculdade, a perseguição, o apóstolo Paulo está falando aqui de perseguições, de morte, irmão, de morte, de desespero, de ser colocado junto com leões para virar espetáculo. Será que essas perseguições nos separam do amor de Deus? Não. Deus não me ama, estou sendo perseguido. Não, irmão, Deus te ama e por isso você está sendo perseguido, porque o amor de Deus está dentro de você. Será que a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, a morte, vai nos separar do amor de Deus? Irmão, nada nessa vida vai nos separar do amor de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz para nós no versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor daquele que nos amou. A angústia, a dor, o sofrimento, tudo que você estiver passando, em todas essas coisas, você é mais que vencedor, porque Ele te amou. Não existe coisa maior no mundo, não existe coisa mais profunda no mundo, do que receber o amor de Deus e viver por esse amor. Essa é a profundidade do amor de Deus sobre nossas vidas, sabe? Versículo 38 ele já vai dizer, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para aqueles que andam com o Senhor, para aqueles que andam segundo a imagem do seu Filho unigênito, nós temos a certeza, meu irmão e minha irmã, nada, nenhuma coisa criada, nenhuma perseguição, nada nos separará do amor de Deus. Compreender o amor de Deus é uma coisa limitada para nós homens. Porque se Deus os ama, se Deus derramou o sangue do seu Filho naquela cruz para perdoar os nossos pecados, se Deus fez tudo o que fez, por que passaremos então por tantas tribulações? Meus irmãos, tem coisas que nós não temos resposta hoje. Tem coisas que Deus vai nos responder na eternidade. Mas uma coisa eu sei: tudo que nós sofremos, ou tudo que nós vivemos de alegria, serve para glorificar o nome do nosso Deus. Deus te ama, meu irmão, e nada pode nos separar do amor dele. Aí eu faço a pergunta de novo para vocês: qual é a profundidade do amor de Deus para a sua vida? Eu não tenho a resposta para a pastora Sayonara, eu não tenho a resposta para o pastor Reginaldo, eu tenho a resposta para a minha vida, porque eu sei o quão pecador eu era, e o quão pecador eu ainda sou, e o quanto amor Deus me ama, sabe? Para nós que somos cristãos, homens e mulheres chamados para viver segundo o seu propósito, o amor de Deus nos constrange e nos faz viver uma vida digna de adoração a Ele. Sabe, irmãos, eu não tenho resposta para a profundidade daquilo que você acha o quanto Deus te ama, mas você sabe. Você conhece os seus pecados, você conhece as suas tribulações, as suas angústias, os seus sofrimentos, e você conhece o quanto Deus te ama.
o quanto Deus te quer bem. Eu quero que você saia aqui dessa noite entendendo que pode acontecer o que acontecer na sua vida. Deus te ama e está cuidando da sua história. Porque nada, irmãos, nada, quando não é nada, não é 1% não, é 100%. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada tem poder de separar do amor de Deus. Entende isso, entende, comece a compreender a profundidade desse amor, a revelação desse amor para a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você não conhece esse amor de Deus, e então eu quero pedir para você clamar ao Senhor e falar: Deus, eu quero conhecer esse amor. Um dia eu caí na loucura de falar assim: Deus, mostra o seu amor para mim. Tipo assim, sabe? Num culto, eu fazia parte do ministério de dança da igreja. Imagina o pastor Flávio dançando na igreja. Vocês estão rindo, né, irmão? Tem filmado esse negócio por aí, em algum lugar. Mas graças a Deus, você está rindo, né, Douglas? Você também dançava. Mas eram outros tempos. Na nossa igreja hoje nem dança mais tem, porque a gente acredita que não faz parte do culto. Mas tá bom, vida que segue. E eu pedi a Deus, falei: Deus, me mostra o seu amor por mim. Cara, um simples exemplo. Deus me mostrou um mendigo, simples assim, irmão, e um cachorro do lado do mendigo, lambendo ele, brincando com ele. E Deus falou assim para mim: se vocês entendessem, se você, né, era eu e Deus assim, que o meu amor por você é maior do que um amor de um cachorro que está do lado de alguém que não tem nada para lhe oferecer. Isso foi a minha experiência com Deus. Eu lembro, irmão, que eu estava com a camisa do Adorarte, uma calça de dança. Você está rindo, né? Mas era assim, e eu chorava o culto inteiro, sentado assim, porque a igreja estava enchendo, e eu num cantinho assim, ó. O pessoal estava falando assim: o que é isso? O que é isso? Sabe? Peça a Deus para Ele te revelar o quanto Ele te ama. Vai ser doído, porque Ele vai começar revelando os seus problemas. Ele vai começar revelando depois o quanto de perdão Ele tem para os seus problemas, o quanto de solução Ele tem para os seus problemas. Conhecer a profundidade do amor de Deus, nós não vamos conseguir conhecer em família. Nós não vamos conseguir conhecer entre esposa e esposo. É individual. O amor de Deus, ele é o tamanho do buraco que está dentro do seu coração. O amor de Deus, ele é do tamanho dos piores pecados que a humanidade possa cometer. O amor de Deus é tão profundo, que só um homem individual consegue entender. Sabe? Quem é o pior homem que você acha que existe, ou a pior mulher? Deus ama essa pessoa. E se essa pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero pedir para você nessa noite é: procure conhecer a profundidade do amor do nosso Deus. Nada vai te separar desse amor. Amém, meu irmão? Eu quero orar e nós vamos passar para o momento da ceia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque nada vai nos separar do seu amor. Nada. Porque o Senhor nos chamou
O Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou. O Senhor nos glorificará no dia do Senhor. Homens cheios de pecados, cheios de problemas, o Senhor escolheu o homem para habitar dentro dele através do seu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que os meus irmãos possam compreender qual é o amor do Senhor para com eles. Que a graça do Senhor nos alcance, que a presença e a palavra do Senhor alcance nossos corações a ponto de nos entregarmos 100% ao Senhor. Eu quero orar, Senhor Deus, que se tiver algumas pessoas aqui nessa noite que ainda o Senhor não chamou, que ainda o Senhor ainda não revelou esse amor, eu quero te pedir em nome de Jesus, pela graça do Senhor, revele o teu amor aos meus irmãos. Revele o teu amor segundo o teu poder, glória e graça, sabedoria e discernimento. Que eles possam viver uma vida igual do seu Filho, o nosso irmão, o primogênito de toda a criação. Queremos sim olhar para o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e viver conforme ele viveu aqui na terra. Que o seu amor nos constrange de tal forma que nos impulsiona a viver dessa forma. Queremos viver como Jesus viveu, segundo a tua graça, amor e favor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, quero passar para o momento da ceia.